E no meio daquela densa tempestade, o pequeno Escanor tenta enxugar suas lágrimas. Ele não queria fugir sozinho, mas Rosa, tocando seu rosto, lhe desejava boa sorte e prometia que iria ficar tudo bem, pois Vossa Alteza não iria estar sozinho. Naquele dia, ele foi chamado pela primeira vez de monstro, foi perseguido em seu próprio reino, e no fim, o príncipe acabou perdendo tudo. E essa é a história do 7º membro dos 7 pecados capitais, o rei que canta solitário. Alguns anos depois, estamos em Liones, onde acontece nesse instante um julgamento. E o juiz, ao lado do rei, começa dizendo: as acusações serão agora lidas em voz alta, por aterrorizar e provocar pânico na população das cidades e vilas ao redor do reino, por ferir gravemente vários cavaleiros sagrados que tentaram proteger a população e pará-lo, e por último, mas não menos importante, por se comportar de forma arrogante quando trazido à presença de Sua Alteza Real. Mas o rei não consegue acreditar que aquele homem foi capaz de fazer tudo isso. Inclusive é destacado que suas ações chegaram até mesmo ferir gravemente o grande cavaleiro sagrado Zaratras, que também tentou impedi-lo. Porém, os cavaleiros sagrados não conseguem entender que aquele homem que está diante deles é o mesmo que eles viram durante o dia. Mas de toda forma, a justiça deve ser feita. E o juiz, sem hesitar, diz a sua sentença final: Escanor, pela sua extrema arrogância e seu orgulho excessivo, condeno a 1000 chibatadas e à crucificação. Mas ao ouvir a sua sentença, Escanor entra em desespero e começa a gritar: não, por favor, espere um pouco. Tudo que eu fiz foi derrotar os monstros que estavam ameaçando aquela vila, mas isso acabou assustando os moradores. E quanto ao meu comportamento para com o rei e seus cavaleiros sagrados, não fui eu, quero dizer, foi, mas aquele não era exatamente eu. Mas o juiz rebate dizendo: se tem alguma objeção a essas acusações, seja mais claro. Mas chorando muito e tremendo de medo, Escanor apenas consegue abaixar a cabeça e dizer que não tem nenhuma objeção. Mas nesse instante, Meliodas aparece ao seu lado dizendo: eu fico responsável por ele, Sua Majestade. E sem compreender o que estava exatamente acontecendo ali, Escanor apenas olha para Meliodas e diz: você? E mudamos de cenário, e agora Escanor está diante dos demais pecados que, surpresos com a sua presença, todos começam a questionar e perguntar milhões de coisas. Começando pela Diane, que diz: oh, então esse menino será o 7º? Já o Walter revela que ele é muito diferente do que ele ouviu falar. King, por sua vez, apenas faz um comentário: menino, para um humano, eu já acho que ele tem uma certa idade. E Ban finaliza dizendo: ei, capitão, isso é algum tipo de piada? Mas o Meliodas responde: e eu sou do tipo de ficar por aí contando piadas. E o Ban ri dizendo que essa foi boa. Mas o coitado do Escanor não faz ideia do que está acontecendo ali e começa a se perguntar quem são aquelas pessoas e o que ele está fazendo ali. E é então que Meliodas faz um pronunciamento onde ele diz: a partir de hoje, você é um de nós, um membro dos 7 pecados capitais. Ao ouvir isso, Escanor questiona: eu, um de vocês? E é então que Diane surge fazendo mais perguntas. Ei, o que você consegue fazer? Eu sou uma gigante e posso manipular a terra. Detalhe para King, que estava bem na sua frente, dizendo: ei, pode tirar os olhos de cima dela. E nesse instante, Diane começa a apresentar também os outros pecados. Ela diz: este é o King e ele é uma fada. Além disso, ele pode voar e também tem poderes mágicos. Já aquele cara ali é o Ban e ele é um ladrão. Mas antes dela continuar falando, é interrompida pelo pecado da ganância, que diz: acho que já chega, né, Diane? Então ela passa para o Walter, comentando que uma de suas habilidades é de ler a mente das pessoas. E é então que o pecado da luxúria se manifesta ao dizer: você tem um nível de poder total de 15.
incrível, você tem a capacidade de combate de uma criança. Nesse instante, outro pecado capital surge ali dizendo: seja bem-vindo, Escanor. E aquela linda mulher também apresentada por Diane. E esta é a Merlin, e ela é a maior maga de Britânia. E em pensamento, Escanor dizia: Merlin, ela realmente se parece com Rosa. E bem tímido, todo acanhado, Escanor comenta com Merlin que essa é a segunda vez que eles se encontram. E Diane, bem surpresa, pergunta a maga se ela já o conhecia antes. Merlin então responde que ela e o capitão ouviram rumores sobre ele, um homem incrivelmente forte que vagava pelo reino causando muitos estragos. E eles chegaram até a cogitar a possibilidade de ir à sua procura, mas acabaram no fim sendo chamados por sua majestade para contê-lo. E na ocasião, ele chegou até rir dos dois e ainda os mandou embora. Nesse instante, King se aproxima, fazendo uma pergunta um tanto inusitada. A propósito, você gosta de mulheres grandes? Mas o Escanor responde que particularmente não. E diante dessa resposta, King então diz que ele está aprovado. E agora é a vez de Ban, que abraça o pequeno Escanor e pergunta: ei, então qual é a sua especialidade? Facas? Arco e flecha? Será espionagem ou talvez assassinato? Mas Escanor, gaguejando muito, finalmente consegue dizer que sua habilidade é escrever poesias. E após todas essas apresentações e perguntas, os 7 pecados finalmente conseguem se divertir, e após beber durante a noite toda, eles acabam caindo no sono, com exceção do Meliodas e o Escanor, que seguem conversando a noite fora. Meliodas demonstra estar bastante feliz, pois naquele dia tudo ocorreu bem, e finalmente todos os 7 estavam reunidos. Neste instante, Escanor se levanta e Meliodas pergunta se ele vai ao banheiro de novo, e o recém-pecado responde que sim, pois acha que ele acabou bebendo demais. Porém, enquanto Meliodas bebia distraído, Escanor sai para fora do bar e revela que logo vai amanhecer e que ele precisa sair dali o mais rápido possível. E para terminar, ele então naquele momento cita um poema de adeus. Nesta noite digo adeus, me despeço solitário, garoto de cabelos dourados despenteados e beldade de cabelos negros. Gravo no coração esta noite em que sentir o calor humano depois de tanto tempo. Mas antes que pudesse partir, sem que ninguém percebesse, Escanor quase tem um infarto com a repentina aparição de Merlin, e chega dizendo: ah, entendi, então esse é o seu poema. Muito nervoso, Escanor questiona o que Merlin estava fazendo ali, mas a maga pede para que ele não responda uma pergunta com outra pergunta, e ela exige saber a verdade, porque ele estava indo embora. E então que Escanor desabafa dizendo: você viu uma vez a minha forma amaldiçoada do dia, e algum dia eu vou acabar ferindo vocês. Merlin, após ouvir de Escanor tudo aquilo, questiona: nos ferir? O recém-pecado segue dizendo: eu não devia ter nascido, devia ter morrido naquele dia. Nesse instante, Escanor se lembra que só conseguiu sobreviver fugindo com a ajuda de Rosa, e Merlin por sua vez revela: bom, como eu imaginava, você é realmente um homem bem interessante. E ao ouvir essas palavras da boca de Merlin, aquele homem fica todo envergonhado, mas adverte a maga dizendo que ele está falando sério. E naquele momento, o sol já estava nascendo, porém Meliodas também estava ali, e se aproximava do pecado enquanto dizia: bom, essa sua maldição deve ser realmente terrível, mas nenhum de nós se fere tão facilmente assim. E Meliodas então resolve fazer uma pergunta bem inusitada. Ele diz: escuta, Escanor, posso testar essa sua força? Entretanto, naquele instante, o pecado já havia mudado de personalidade e responde: que piada mais sem graça. E Merlin já havia percebido que além do seu corpo, o seu comportamento também havia mudado. E Meliodas fica bem bravo, pois além do Ban, agora Escanor também não estava levando a sério. E o pecado da ira adverte ao dizer que mesmo que sua aparência diga o contrário, ele não é uma criança. Porém, Escanor apenas diz:
pare aí mesmo e recue, pois não posso garantir que não irá perder a sua vida se der apenas mais um passo em minha direção. Mas Meliodas não se abala com isso, ele apenas ri e pergunta se é só isso. E então o pecado da ira vai lá e dá mais um passo. Naquele momento, Ban, que havia acabado de acordar, estava saindo do bar enquanto dizia: capitão, aquela bebida estava realmente ótima. Mas antes que percebesse, ele é atingido pelo seu próprio capitão, que foi lançado em sua direção pelo golpe do Escanor. E era tanta força que os dois são arremessados e se chocam violentamente contra uma parede. Inconformado, o Escanor estava ali de pé, parado, dizendo: é exatamente por isso que eu disse para você parar. Naquele instante, Jen e King também vão para fora para tentar descobrir o que era todo aquele barulho que começou de repente. E ao perceber a presença deles, Escanor fica ainda mais apavorado, com medo de perder totalmente o controle. E cheio de remorso, ele corre o mais rápido possível para longe dali, gritando: maldição! O sétimo pecado deixa para trás aqueles que o aceitaram, sem saber o que ele realmente era de verdade. Aflito e com medo de seus próprios atos, ele corria o mais rápido que podia, sem olhar para trás, até chegar num local onde ele encontrou uma imensa montanha. E foi ali que ele começou a descontar tudo, toda a sua raiva, todo aquele poder que ele não conseguia controlar. E enquanto fazia isso, ele apenas pedia: se houver alguém nesse mundo que pode me parar, por favor, então me pare agora. Leve embora esta minha vida. E enfim, só quando chegou a noite que ele conseguiu parar. E novamente, ele estava ali, acompanhado somente por sua tristeza e da sua solidão. Mas desta vez seria diferente, pois ele havia conhecido pessoas que não iriam desistir dele. Merlin, através do seu teletransporte, chega até ali dizendo: não é muito eficaz destruir uma montanha toda vez que precisar se acalmar, mas até que é útil para nivelar o terreno. Escanor, com um olhar desolado, desabafa dizendo: é por isso que eu tenho levado uma vida sem me envolver com as pessoas. Mas de vez em quando as pessoas me estendem a mão e eu fico tão feliz que acabo usando minha força para ajudar e acabo sem querer assustando elas. Esse poder amaldiçoado é a razão pela qual estou tão sozinho. Mas ao ouvir esse desabafo, Merlin resolve lhe fazer uma proposta. Então, que tal encontrar a origem e o modo de usar essa força conosco? Nesse momento, Escanor percebe e revela que Merlin não apenas se parece com ela, mas como também fala do mesmo jeito, dizendo essas coisas doces sobre sua maldição. E as tuas foram as únicas a lhe tratarem com gentileza, mesmo depois de verem a sua maldição. E além disso, os olhos solitários também se parecem muito com os dela. Naquele instante, Escanor não havia notado a presença de outras pessoas ali, e assim ele seguia dizendo: obrigado por tentar me confortar, mas eu realmente não mereço. Afinal, eu acabei matando seus dois amigos. E é nesse instante que ele escuta alguém dizendo: e quem foi que você matou exatamente? E o pecado toma um tremendo susto ao perceber a presença daqueles dois, que ele tinha certeza que perderam suas vidas após aquele seu golpe. Ele então começa a gritar dizendo que eles só podem ser fantasmas. Naquela hora, Diane, King e Golter também aparecem acenando, dizendo que eles também estão ali, o que deixa Escanor ainda mais confuso. Afinal, como todos conseguiram chegar até ali e por que foram até ali? E é então que Meliodas se aproxima de Escanor e diz: que pena, você não é o único monstro aqui. Somos todos como você, não tem ninguém aqui que não tenha problemas. Nós estamos aqui para nos arrepender de nossos pecados enquanto tentamos viver a vida ao máximo. E Meliodas então pergunta ao Escanor se ele se sente agora um pouco melhor e pede mais uma vez: seja um dos 7 pecados capitais. A sua força com certeza será bastante útil. Porém, Escanor, num ato de desespero, começa a gritar bem alto: eu nunca quis uma força como esta, que não consigo conter e que só serve para machucar pessoas ou destruir coisas. Vocês não entendem pelo que eu passei por causa dessa maldição.
No entanto, Escanor se surpreende quando percebe que Gowther começa a contar a sua história. O pecado começa dizendo: por causa dessa maldição, você foi perseguido no reino de Castério, onde era um príncipe. E a camareira, conhecida como Rosa, a única pessoa que te compreendia, teve que trair o reino para deixar você escapar, não é? Escanor, confuso, pergunta como ele sabe de tudo isso, mas Gowther continua a contar a sua história. Anos depois, você voltou ao reino preocupado com Rosa. No entanto, o reino estava em ruínas e ela não foi encontrada. E de acordo com Ban, o reino de Castério foi destruído pelos bárbaros há 20 anos atrás. Entretanto, Meliodas diz: mas isso tudo não tem nada a ver com o seu poder, certo? E bem triste, Escanor confessa: não, mas tudo isso aconteceu por causa de mim e dessa maldição. Rosa deve me odiar, achando que eu não mereço viver. Os pecados se entristecem ao ouvir Escanor dizendo tudo aquilo. Porém, Merlin diz para o recém-pecado: então por que você não pergunta diretamente a ela? Nesse momento, Escanor muda totalmente de expressão e pergunta se Merlin realmente sabe onde Rosa está. E aí que a maga responde: eu sou uma maga, não sou? Portanto, usar feitiços e livros antigos para localizar uma pessoa não é tão difícil assim. Mas Escanor revela ter mudado de opinião. Ele acredita que ainda não é o momento certo para encontrá-la novamente, pois nesse momento ele não teria nada de interessante para lhe contar, e que ela deve ter passado por maus bocados por sua causa, e por isso ele acha que ela irá ficar mais feliz se ele morrer. Naquele momento, farto de ouvir tantas lamentações, Ban perde a paciência e agarra Escanor e diz: se quer tanto morrer assim, posso dar um jeito nisso agora mesmo. Mas Meliodas pede para que Escanor não dê ouvidos a Ban, que logo acaba lhe soltando. E caído no chão e tremendo muito, pergunta: por quê? E o capitão dos 7 pecados então diz: Escanor, lute comigo amanhã ao meio-dia. E assim foi feito. No outro dia, ao meio-dia, Merlin observava do alto Meliodas de um lado e Escanor no modo demônio de outro. E o pecado da ira dizia: eu ganhar, você irá entrar para os 7 pecados capitais. E se você ganhar, pode se mandar ou fazer o que quiser. E lá de cima, Merlin dizia que aquilo era surpreendente. Ela confessa que nunca imaginou que sua magia fosse tão poderosa ao meio-dia. E diante de Meliodas, Escanor, no auge do seu poder, diz: criatura que pode morrer com facilidade, tenho pena de você. E é Escanor que começa desferindo um poderoso soco contra Meliodas, mas o pecado, mesmo recebendo todo o impacto daquele brutal golpe, se mantém firme ao se segurar no punho de Escanor. Meliodas também atinge o ápice do seu poder ao ativar o seu modo assalto, pois ele também iria lutar com toda a sua força. E para surpresa de Escanor, Meliodas consegue acertar em cheio um poderoso golpe em seu rosto. Aquela forma dele jamais imaginou que alguém nesse mundo pudesse atacá-lo dessa forma. Escanor, no pico do seu poder, é subjugado por um único ataque de Meliodas. Aquele enorme e poderoso ser vai ao chão, e Meliodas não demonstra ter piedade ao pisar em sua garganta e dizer: se quer tanto morrer, eu mato você. Porém, Escanor começa a sentir algo que aquela sua forma nunca havia sentido antes, algo que chamamos de dor. Meliodas então pergunta: está sofrendo? Dói, mas é claro, afinal, você está vivo. E você só pode sentir isso porque Rosa protegeu você com a vida dela. Então não seja egoísta o suficiente para pensar que sua vida é só sua e nem morrer com tanta facilidade, ou que sua vida não tem valor. E Meliodas termina dizendo: é muita presunção. Nesse momento, após ouvir tudo aquilo, Escanor não conseguiu conter suas lágrimas. Aquele homem que aparentemente nunca havia chorado durante o dia, disse pela primeira vez que queria sim continuar vivendo. E assim, Meliodas cumpriu seu dever, fazendo Escanor enxergar que a vida tinha muito mais a lhe oferecer e que ele não precisava mais usar
o seu orgulho a todo tempo como seu escudo. E por fim, Meliodas diz, e se sentir que não pode se conter novamente, pode deixar que eu seguro você. Escanor sorri e revela que é presunçoso dizer isso agora que ele perdeu, mas que tem um pedido para fazer. E Meliodas pede para que Merlin atenda seu pedido. Mas antes que ela pudesse atendê-lo, Escanor acaba desmaiando. Mas Merlin acaba revelando que é melhor assim. O pecado está num lugar diferente. Surpreso, o próprio diz: incrível, eu não sabia que existia um lugar como esse em Britânia. E ele se pergunta se ela estaria mesmo ali. Mas logo, ele nota que também está sozinho naquele lugar, pois nem Merlin e Meliodas estão ali. Porém, naquele momento, surge alguém atrás dele dizendo: há quanto tempo, Lord Escanor? Imediatamente ele reconhece essa voz e ela pede para que ele mostre para ela seu rosto. Mas Escanor acaba dizendo que ela irá ficar muito desapontada se lhe ver naquele estado. No entanto, ele acaba tomando coragem, pois ele não foi até ali para dizer aquilo. E então, ele finalmente se vira e, olhando nos olhos dela, ele diz: muito obrigado por ter me protegido naquele dia. De agora em diante, viverei ao máximo esta vida que você salvou, por mais ridículo ou solitário que seja, para não envergonhar você, Rosa. E após ouvir tudo isso, Rosa se aproxima de Escanor e ao tocar o seu rosto ela diz: não há do que me envergonhar e você já não está mais sozinho, não é mesmo? E o pecado se lembra dos rostos dos novos amigos que ele fez. E assim, os dois seguem conversando. Escanor revela que Rosa não mudou em nada, e ele também comenta que encontrou uma mulher que é a sua cara. E Rosa, por sua vez, revela que já sabia, pois esteve observando o príncipe por todo esse tempo. A conversa que os dois nunca tiveram antes finalmente acontecia, e para quem achou que não teria nada para contar, não conseguia parar um segundo de falar. E no fim, Escanor faz uma promessa. Ele diz: escute, Rosa, eu te prometo que arriscarei esta minha vida que tentei abandonar por amigos que são realmente importantes para mim. E enquanto Meliodas carregava o inconsciente Escanor, Merlin explicava sobre o lugar onde ele estava com Rosa, uma cidade dos mortos, onde somos conduzidos pelas lembranças que temos de quem já se foi. E a maga pergunta ao seu capitão se ele gostaria de ir para lá também, pois se ele quiser, ela pode deixar ele no mesmo estado que Escanor. Mas o pecado da ira responde que dessa vez ele deixa passar. Ele encontrou amigos para proteger com a vida que foi salva. Sol que vivia nas sombras volta a brilhar e aponta um único caminho. O The One continua ativo mesmo depois de 1 minuto. Finalmente chegou a hora de cumprir com a promessa. Continua no capítulo 328, intitulado The One Ultimate. E eu quero agradecer a todos que me ajudaram na coloração de todas as imagens que foram usadas neste vídeo. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês que fazem esse trabalho com muito carinho e dedicação. E se você que gosta também de colorir e estiver interessado, você terá a oportunidade de participar de um grupo de coloristas onde essas pessoas e muitas outras que colorem as imagens do mangá estão. E que também irão te ajudar a melhorar o seu estilo. O link desse grupo vai estar na descrição. E por fim, eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas não antes, claro, de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, espero vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!